Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Colossenses 2, 6 e 7. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Hoje, eu venho aqui através desse contexto que fala sobre a liberdade de uma nova vida em Cristo. E eu inicio essa mensagem falando a você. Nós aceitamos a Cristo e agora nós precisamos continuar seguindo a Ele. Não é só sobre aceitar a Jesus, mas é sobre se aprofundar, criar raízes nele, edificar a nossa vida. Edificar a nossa vida significa nutrir uma comunhão com Deus e muito mais do que isso. Aprender sobre sua palavra, aprender sobre seu sacrifício, sobre as boas novas, sobre a mensagem da cruz. Nós precisamos edificar isso. Ontem, na mensagem de ontem, eu disse que a mensagem do Senhor não vem por ensinamentos humanos, mas vem por revelação do alto. E é exatamente assim que a gente edifica a nossa vida, com a revelação de Jesus, através da nossa rotina. Sabe, cada um de nós temos uma história de vida. Nós passamos por situações e experiências, e muitas das vezes o que eu disser aqui pode não ser exatamente o que você viveu, mas Jesus vai saber edificar a sua vida com a palavra dele, aplicando nas áreas da sua vida em que você está vivendo. Então eu quero hoje te convidar a receber essa mensagem como uma semente que vai trazer para você uma nova vida, uma liberdade em Cristo. Nesse contexto diz assim: então a sua fé se fortalecerá de verdade, que vai transformar a sua vida e transbordar você em gratidão. O que isso significa? Você vai passar a enxergar a sua vida de uma maneira diferente. Olha, muitas das vezes, quando nós aceitamos Jesus, nós somos escravizados por filosofias, sabe, por invenções enganosas, coisas que vêm do raciocínio humano. Muitas das vezes nós somos aprisionados na ideia de espiritualidades contidas neste mundo. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Muitas das vezes nós vivemos enganos religiosos, dogmas, filosofias humanas, enganos malignos que nos afasta da verdade de Cristo, daquilo que verdadeiramente edifica a nossa vida, aquilo que o Senhor, Ele quer nos trazer como liberdade. Eu quero dizer a você que você não precisa carregar o peso de se tornar uma pessoa religiosa. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Quando a gente edifica a nossa vida em Jesus, nós buscamos uma profunda comunhão, ou seja, nós não ficamos dependentes de uma religião. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Às vezes nós acreditamos que frequentar a igreja, ouvir a palavra de Deus na igreja e fazer uma oração de vez em quando vai ser o suficiente. Mas Jesus aqui, ele nos convida a edificar. Olha, ele está falando, continue me seguindo. Edifique a sua vida, aprofunde as suas raízes. O que isso significa? Significa que não basta apenas ir até a igreja, não basta apenas ouvir uma pregação de vez em quando, não é só sobre uma oração rápida quando acorda ou quando vai dormir, mas é sobre você se aprofundar, é sobre você ler as escrituras para que Deus fale com a sua alma, para que Deus ele te ensine a viver a verdade de Cristo. Olha, nesse contexto, diz assim, que Jesus, ele morreu na cruz para nos
libertar e que nós morremos junto dele. O que isso significa? Significa que com Cristo nós somos libertos da natureza pecaminosa. Mas muitas das vezes, quando nós não criamos raízes profundas em Jesus, nós não conseguimos nos libertar dessa natureza pecaminosa. E por que não conseguimos nos libertar? Porque nós não nos aprofundamos, não permitimos que a palavra do Senhor edifique a nossa vida, nos traga transformação. Essa transformação, ela vem por meio da fé em Cristo, fé de acreditar que a graça dele nos basta. Eu vou ser um pouquinho mais clara. A graça de Jesus é o suficiente para remover de nós a natureza pecaminosa, para nos edificar. Com Cristo, nós somos libertos dessa prisão carnal. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Quando você frequenta a igreja, e eu não estou dizendo que não deve frequentar, devemos sim caminhar em comunhão com os nossos irmãos, mas eu estou dizendo que não é o suficiente você só frequentar a igreja. Quando você só frequenta a igreja, mas você não edifica a sua vida, não aprofunda suas raízes na palavra do Senhor, buscando comunhão em oração. E Nara, o que você quer dizer? Ler a palavra, alimentar a sua alma da verdade. Quando nós lemos a palavra e cremos nela, ele fala ao nosso coração. Ele nos conduz à revelação do que é uma nova vida, do que é a liberdade em Cristo. Às vezes nós vamos até a igreja, nós ouvimos uma pregação e até fazemos algumas orações. Mas nós voltamos para a nossa realidade do cotidiano e perceba, se nós passamos 80% da nossa vida dedicando a nossa energia em coisas que não edificam a nossa vida em Cristo, nós não vamos conseguir nos libertar da prisão carnal, nós não vamos conseguir nos libertar da natureza pecaminosa, nós vamos nos manter aprisionados. E olha só, esse engano, ele é muito comum no nosso meio, no meio dos cristãos, daqueles que professam a fé em Cristo, mas muitas das vezes, acometidos de uma rotina corrida, não conseguimos edificar a nossa mente em Cristo. Sabe, nós vivemos uma influência que muitas das vezes nos leva a enganos de filosofias humanas. Olha, nesse contexto mesmo, se você pegar a sua Bíblia aí, você vai poder ler aí no capítulo 2 de Colossenses, do versículo 6 ao 23, Jesus falando conosco através da liberdade de uma nova vida em Cristo. O que isso significa? Que não basta que a gente se apoie no nosso próprio entendimento, que a gente busque essas teorias humanas, essas filosofias, que faz muitas das vezes a gente se aprisionar numa disciplina rigorosa. Presta atenção nisso. Essas palavras, muitas das vezes, esses ensinos humanos, eles parecem que são sábios, porque eles exigem de nós abnegação, renúncia, uma disciplina rigorosa, mas muitas das vezes isso é apenas uma prisão, uma escravidão que nos faz acreditar que é por meio da nossa força que nós vamos conseguir alcançar algum objetivo. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina que o preço já foi pago na cruz por ele, que ele já fez o que precisava ser feito. E ele fez isso justamente porque no passado, os nossos irmãos, os nossos antepassados, eles fizeram um esforço danado. Eles acreditaram em dogmas religiosos, eles acreditaram em filosofias humanas e eles caminharam num engano profundo na alma. O inimigo enganou eles e fez eles se aprisionarem numa escravidão de acreditar que eles poderiam ser santos através do próprio entendimento humano. E aí, Deus, vendo isso, enviou o seu Filho para pagar o preço, porque percebeu que nós não conseguiríamos cumprir a lei. E por conta disso, hoje, nós podemos viver uma nova vida em Cristo através de uma liberdade na graça. E como que é isso, Inara? Edificando a nossa vida, aprofundando a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, eu sei, às vezes é complexo, às vezes nós não conseguimos entender a profundidade, mas eu vou simplificar. Tudo que você precisa fazer na sua vida é ter uma comunhão com Deus mais profunda, ou seja, criar um relacionamento verdadeiro, onde você compartilha com Deus as suas experiências reais. Sabe, você muitas das vezes sentar numa cadeira e fazer uma terapia? Pois é exatamente assim. Você vai chegar a Deus todos os dias e vai pedir a ajuda dele. E vai compartilhar com ele os seus pensamentos, o que você está vivendo. E através disso, ele vai começar a inserir na sua vida uma nova realidade. Mas não é somente isso. Você precisa nutrir a fé. Porque perceba, nesse contexto diz
A sua fé ela vai ser fortalecida quando você edificar a sua vida em Jesus. Mas para fortalecer a sua fé também é necessário que você leia a palavra de Deus. Sabe, durante muito tempo da minha vida, eu vou me colocar como exemplo porque meu irmão e minha irmã é muito difícil. E é difícil mesmo, é por isso que somos dependentes de Cristo. É muito difícil nós sermos assertivos espiritualmente, por isso que nós devemos buscar constantemente esse renovo. Durante muito tempo na minha vida, eu orava, e eu orava, e eu orava, e eu buscava comunhão, mas eu não lia a palavra. E por não ler a palavra, eu não alcançava uma transformação na minha vida. Sabe aqueles resultados que muitas das vezes nós buscamos em Deus e nós pedimos? Sabe, esse alicerce, isso que Deus está falando aqui, edificar a nossa vida, essa liberdade, essa nova vida, essa edificação, ela só vem através da leitura da palavra. E por quê? Porque é através da leitura que Jesus vai revelar para você a graça dele. Ele vai revelar para você a luz. Olha, perceba, quando nós estamos em Cristo, Ele tira de nós as trevas e nos ensina a viver na luz. Isso é uma edificação. Mas para isso, a gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento. Não podemos nos apoiar em dogmas religiosos. E Nara, você está falando para eu sair da igreja? Não. Eu não estou falando para você sair da igreja, muito pelo contrário. Você deve manter a comunhão em Cristo com os seus irmãos, porque está escrito na palavra que devemos caminhar em comunhão com os irmãos. Mas o que eu estou dizendo para você é que não é só ir na igreja, mas é sobre edificar um relacionamento na leitura da palavra, alimentando a sua alma. Sabe quando você senta para tomar café da manhã e depois você senta para almoçar e aí à noite você senta para jantar e aí tem aqueles lanchinhos ao meio do dia, porque você sabe que o seu corpo necessita de alimento? O mesmo se dá na nossa alma. A nossa alma necessita de um alimento. Ela precisa ser edificada. Muitas das vezes nós alimentamos a nossa alma de maneira errada, em ambientes errados, pessoas erradas, enganos malignos, filosofias humanas. E hoje eu estou aqui para dizer para você que o que Deus está querendo nos ensinar é edificar a nossa vida em Cristo, é viver uma liberdade em Cristo. Nessa liberdade, o Senhor vai purificar o seu coração, Ele vai tirar esse peso da sua alma, essa responsabilidade que você acha que tem de corrigir as suas veredas através de filosofias humanas. Não vai ser assim, meu irmão e minha irmã. Vai ser através da graça de Deus. Mas eu não posso me aprofundar nesse contexto da graça, porque isso vai ser aplicado através de Jesus. Então, se você orar, se você começar a orar, apresentando a sua vida a Deus, a sua rotina, as áreas que você precisa edificar, e se você começar a ler e deixar Jesus ministrar ao seu coração essa nova vida, essa liberdade em Cristo, você vai ser circuncidado. Sabe o que significa isso? É uma cirurgia espiritual. É quando o domínio da nossa natureza humana, pecaminosa e carnal, é removido através de uma nova vida. Sabe? Nós somos sepultados com Cristo e nós somos ressuscitados para viver uma nova vida. O que isso significa, Inara? Que quando nós passamos a edificar, é como se Jesus nos lavasse diariamente. É como se Ele nos limpasse diariamente. É como se diariamente Ele nos mostrasse, olha, hoje eu vou remover esse pecado. Sabe esse pecado aqui? Você não estava vendo por causa da sua natureza carnal. Mas eu vou tirar ele de você e vou te dar uma nova vida. E você vai viver livre disso, livre do peso, livre do pecado e muito mais do que isso. Se você ler nesse contexto bíblico aí, diz que Jesus ele também nos liberta do peso da religião. Sabe qual que é esse peso? Eu vou explanar ele para você. Nós não devemos carregar um peso que diz que se a gente for religioso, a gente está sendo o suficiente. Eu vou ser um pouquinho mais clara, eu vou ler o versículo para você. Diz assim: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem ou pelo que celebram certos dias santos ou cerimônias da lua ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Você quer saber o que Jesus está nos dizendo? Que nós não devemos ser condenados por fazer ou não essas coisas, mas devemos deixar que Jesus nos transforme. Eu estou dizendo que você não deve fazer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo a você que você deve ignorar as instruções de seus líderes espirituais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a você
que nós devemos buscar em Cristo a edificação, porque Jesus ele vai esclarecer para você quais são as cerimônias reais que vão edificar a sua vida, quais são as celebrações, quais são os dogmas e as rotinas que vão de fato trazer uma edificação, porque na verdade é o próprio Cristo que é essa realidade. Você viu que eu li? Está escrito que essas coisas que são ensinadas são apenas sombras da realidade futura, ou seja, daquilo que Jesus tem para nós. Então nós não devemos nos prender a cumprir isso de maneira hipócrita, mas devemos buscar em Cristo a revelação por trás disso, para que Ele nos direcione, para que Ele nos edifique. Então que hoje nós possamos entender que a mensagem de Deus está nos convidando a edificar a nossa vida na presença dEle. Se aprofunde as suas raízes em Cristo, orando mais, vigiando mais, lendo mais a palavra do Senhor e crendo que Ele pode transformar. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vai de encontro a ela. Senhor, nós precisamos que o Senhor edifique a nossa vida, nos dê uma liberdade, Senhor, em Cristo, em Ti. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a edificar a nossa vida, aprofundando as nossas raízes. Nos dê, Senhor, a graça, a misericórdia de buscar mais a Sua presença, que possamos construir uma comunhão, que possamos ser edificados pela Tua palavra. Afasta, Senhor, as distrações, os obstáculos, aquilo que nos impede de buscar mais comunhão e nos ajude a entender o que o Senhor está falando. Abra os nossos olhos para ver o que o Senhor quer mostrar, nos dê discernimento para entender o que o Senhor quer revelar e que em nome de Jesus possamos viver uma nova vida em Cristo, uma vida de liberdade. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.